falar de Carlos Théran. Qual que é a situação? Lembra que a gente falava bastante que o Théran tem metas definidas em contrato para que, se ele cumprisse essas metas, ele tivesse uma renovação automática com o Atlético? Porque foi até estranho o movimento, né? O Atlético contratar o jogador em 25, só até o final de 26, e aí ele já poder, por exemplo, assinar pré-contrato, ele já poder negociar com outro clube e o Atlético não se esforçar, ou pelo menos não anunciar que estava renovando com o jogador. E aí a situação do Carlos Théran é a seguinte, ele tem metas a bater. Só que essas metas, fatalmente, no ritmo em que as coisas estão, não serão batidas. Então o Théran não teria neste momento, o Théran não teria, é bom, né? O Théran não teria nesse momento uma renovação automática com o rubro-negro. E aí teria que ser negociado um outro acordo entre Atlético e Théran para que houvesse renovação. A primeira ideia é de um contrato de 1 ano, então ao final de 27, até o final de 27, com opção do clube para mais 1 ano. Então o clube decide, quero ou não quero renovar, quero ou não quero deixar, e não teria que ser pago uma rescisão para que o Théran deixasse o clube no final de 27, caso esse fosse o cenário. Então a ideia do Atlético é essa. Não existe um otimismo internamente, isso informações foram passadas pelo Vinícius Furlan, não existe um otimismo internamente de que essa situação vai andar, de que a renovação vai acontecer, e agora passa-se a existir um cenário de um Théran que talvez não permaneça no Atlético na próxima temporada. A gente olha para as lesões do Théran, que teve uma lesão na coxa no dia 21 de abril de 25, uma lesão no tornozelo no dia 17 de março de 26, uma lesão no tornozelo no dia 2 de abril, que era a mesma, né, a reincidência da mesma lesão, além de uma lesão na coxa no dia 11 de maio e uma lesão muscular não especificada pelo Atlético no dia 5 de agosto. Voltou recentemente agora para encarar a equipe do Botafogo. Além do fato dele começar a temporada lesionado e portanto não ter jogado o Atletiba, que o Atlético perdeu 1-0 porque estava machucado no começo da temporada também. São muitas lesões, são 5 se contar aquelas 6. Além de números do Théran em 26, ele tem 66 minutos por partida em 15 jogos, 12 como titular, 8,7 km percorridos por partida, 33,5 km de velocidade máxima. É muito alto para um zagueiro, tá? É muito alto mesmo. 2,3 bolas recuperadas por jogo, 2,8 cortes, um erro que levou a finalização, um erro que levou a gol, que é aquele gol do René contra o Vitória. 2,2 disputas vencidas, 1,4 duelos pelo chão e 0,8 duelos aéreos. Números que não chamam tanta atenção assim, apesar da velocidade ser muito alta de um Carlos Théran, que aí sim chama a atenção o número de lesões que ele tem e que é uma complicação pro Atlético, que talvez não fique com o jogador para a próxima temporada. Você, Juliano Fusca, renovaria com o Carlos Théran para 2027? Olha, Vintinhas, é aquela coisa, o dinheiro não é meu, né? Perfeito. Como zagueiro reserva, o Théran hoje é um ótimo zagueiro, acho que um ótimo zagueiro pro futebol brasileiro, inclusive, mas é um zagueiro que tem seu custo, né? É um zagueiro que ganha mais de 300 mil por mês, né? Você vai... o Atlético é um time que ainda é muito econômico, né? Ainda tem sua folha salarial enxuta. De maneira geral, é normal esse número, é até baixo esse salário, Perfeito. mas pro Atlético é bastante né? coisa, Você pegar, mas Flamengo é mais do que normal, né? Os times Gandula concorrem conosco, né? né? Com o Fluminense também, com o Cruzeiro, e, enfim, né? O Atlético é o pobrinho desses daí, né? Então, 300 mil é muito pro Atlético. Mas, no futebol brasileiro e tudo mais, cara, eu acho que seria uma boa renovar com o Théran, tá? Mas nessa condição. Théran, você é um zagueiro reserva, talvez você não tenha sequência, até porque a gente nem pode confiar em você para ter uma sequência, dado o seu número elevado de lesões, tá? Dantas chegou, ó, Théran, então vamos, né? Dantas tá aí, vamos esperar, vamos segurar um pouquinho com você. Se ele aceitar assim, beleza, porque ele veio numa outra situação, né? Perfeito. Ele veio numa situação que ele precisava ser titular, o Atlético precisava dele, ele correspondeu, entregou, mas esse ano já mudou o cenário, né? Então, quanto eu posso confiar que o Aguirre mantenha essa fase na próxima temporada? É uma fase ou é o Aguirre? O jogador entrega isso com regularidade? Tem entregado, né? Então é um jogador que tá conseguindo, quem sabe, provar essa tendência para a próxima temporada. Mas é um jogador que já sofreu muito com lesões na carreira, é um jogador que tá no ápice, talvez, do seu momento recente na carreira. Então, quanto eu posso contar com o mesmo Aguirre? Quanto eu posso contar com o Arthur Dias para a próxima temporada? Uma vez que alguns clubes já colocaram sondagens na Europa, é um jogador que gostaria, obviamente, de jogar no futebol europeu, que o Atlético liberaria caso chegue uma proposta vantajosa. Quanto eu posso contar com o Dantas, que tem contrato até o final da temporada de empréstimo com obrigação de compra, beleza? Mas entendo que não é uma certeza ainda, né? Então eu começo a olhar para um sistema defensivo do Atlético que hoje é muito sólido, mas que pode vir a não ser.
E o Therã contribui para que ele não seja. Mas ele poderia ser uma peça a mais para dar, quem sabe, uma segurança a mais. Quanto eu posso contar com uma subida do Bruno Baldini? Que tá na base, que chega para jogar na base, era esperado que fosse jogar profissionalmente, mas que ainda não fez esse caminho, né? Então, assim, é um Atlético que vai se desfazer do Léo na próxima temporada. A gente pode estar falando de um Atlético que perca 2 jogadores nessa situação, perca o Esquivel também, quem sabe que tá jogando como zagueiro, e aí falte gente. E para achar zagueiros qualificados como é o Therã, com o salário que tem o Therã, não é fácil no mercado hoje. Claro que a situação física é muito preocupante. E pensando só no caso do Therã, não vale a pena ficar gastando 300 mil todo mês para um jogador que pouquíssimo está no campo. Mas ainda assim consigo entender que, pelo contexto do elenco do Atlético, é um jogador que, quem sabe, possa ter uma presença muito bem valiosa na próxima temporada, porque é um Furacão que pode perder jogadores na função. Deixa o like aí, rapaziada, é muito importante o seu like. Muito obrigado pela audiência de todos no Arena. Sensacional a audiência.